Todo mundo está me vendo bem, me ouvindo bem? Manda um joinha para mim aí, para eu saber que tá tudo certo. Ah, beleza, Mariana, obrigado. Legal. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí, a gente começa a dar os recados primeiro, depois a gente vai para a aula para poder manter o nosso teto aí de 10 horas, tá bom? Pessoal que entrou agora, mais uns minutinhos a gente já começa, tá? Deixa eu dar 10 pessoas aí, a gente já pode começar e o pessoal vai entrando ao longo do nosso bate-papo aí. Pronto, acho que a gente já pode começar aqui nosso bate-papo de hoje para poder dar tempo de falar de tudo. Deixa eu alterar o layout aqui. Então, a primeira coisa é que eu já lancei algumas notas para vocês naquele nosso resumo, tá? É provável que vocês já tenham visto aí essas informações de nota que tá lá. Tá lá a nota cheia, tá? Depois, lembrem que a nota ela tem o peso 4 de atividade e peso 6 de prova. Então, depois a nota acaba mudando, não é a mesma, tá? Vocês conseguiram já entender essa parte de prova, de peso de nota? Vocês conseguiram já entender como funciona essa lógica aí? Boa noite para quem eu não vi ainda. Todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Mariana falou agora um pouquinho que sim, acho que ainda tá tudo bem, né? Legal. Então vamos lá, pessoal. Ó, para a gente poder terminar aí até as 10, que é o nosso horário. As notas, então, dessa primeira atividade que a gente fez, eu já lancei lá, tá? No Google Classroom. Falei para vocês da semana passada, tive um problema técnico aqui, não funcionou minha internet, não funcionou meu 3G, não funcionou nada. E, por incrível que pareça, 10 horas voltou tudo a funcionar. É uma coisa assim que é até engraçado de dizer, né? As coisas parece que não querem funcionar na hora que você precisa. Fica aí o dia inteiro funcionando, naquele momento que você precisa, dá aquele problema e não funciona. Mas, enfim, paciência. Eu ia gravar a aula para vocês, mas não achei legal. Achei que falei, é melhor a gente começar, como é um assunto novo, é um assunto que a gente vai discutir hoje. Acho que vale a pena a gente começar
e depois, com o tempo, a gente faz aí tenta dar uma acelerada no nosso conteúdo para não ficar nada para trás, tá certo? Então, vamos lá, informações importantes. Também no vídeo eu falei que eu estava vendo de usar o Moodle para poder dar a prova para vocês, mas eu vou manter no Google Classroom, tá certo? Eu vou liberar para vocês um questionário, tipo aquele que vocês preencheram na outra vez, tá? Eu vou vou liberar um questionário daqueles para você poder fazer a sua prova aí, a P1. A P1 vão ser 10 questões, múltipla escolha, tá? Que você vai fazer aí no período de mais ou menos 90 minutos, dá 1h30. Nessa 1h30 vai ficar disponível, depois eu vou cortar, ela não vai ficar mais disponível para vocês fazerem, tá certo? Então, quem ainda não tem material, pode já dar uma olhada lá nas aulas que nós fizemos. O material que vai cair nessa prova, antes de eu falar a data que já perguntaram aqui, o material que vai cair nessa prova é até Era Digital, tá? A aula de hoje, em específico, não vai cair na prova, tá bom? Só o material passado que a gente estudou. O artigo que nós fizemos, o resumo, e as aulas que nós tivemos aí em cima desse conteúdo de sociedade da informação, era digital, tá certo? Então, esse é o material. A data da prova, então vamos lá. A data da prova vai ser deixa eu ver aqui, só para não falar nada errado, é numa quinta-feira, no dia 7 de maio, semana que vem, tá? Ok? Então, dia 7, anotei que isso vai ficar bom? Deixa eu ver. Dá para ver? Dia 7. Não sei se deu para ver, acho que não. Deixa eu ver. Então, da prova, ok, dia 7, finalizamos esse assunto. O material que vai cair, o de hoje, não é a matéria de hoje não vai cair. Só a matéria que já passou, juntamente com o artigo que nós lemos, o material que nós fizemos aí em aula, tá ok? Outra coisa que perguntaram aqui, do questionário. O questionário lá do Google Classroom. É importante que não só fazer o preenchimento dele, e sim ir lá no Google Classroom, tem um botãozinho do seu lado direito escrito marcar como concluído. Se você não clicar lá, a tarefa ainda fica pendente para você, mesmo você tendo preenchido o formulário lá. Isso não é automatizado, então você precisa clicar lá depois que preencher o formulário para que suma isso lá daquela parte, tá certo? Pessoal que entrou agora, tá? Vou voltar rapidamente na prova, mas depois eu vou disponibilizar o vídeo e vocês assistem novamente, senão a gente não consegue avançar, tá bom? Então a prova vai ser dia 7, o material todo o material que nós trabalhamos até agora, menos a aula de hoje. A aula de hoje não cai na prova, vai cair só o material que a gente estudou até agora. E o texto que a gente fez lá sobre a metamorfose, tá? Então esse é o material que vai cair na prova, tá certo? Então vamos seguir em frente aqui. Então, clicou lá no marcar como concluído para poder liberar a atividade, tá bem? Dos textos, que o pessoal ficou desesperado aí, os textos, a gente vai trabalhar com um pedaço daquele e-book que eu coloquei para vocês. Então, por isso que eu falei, calma, não precisa ler, depois eu vou explicar com calma o que é para fazer. Nem atividade tinha lá, né? Então, e a data que estava lá era uma data que estava para outra semana, que acabou não dando certo, então a gente vai mandar para mais para frente aí essa atividade, tá certo? Uma pergunta que veio aqui da Juliana, como vai ser a prova? Então, a prova vai ser da seguinte forma, eu vou colocar ela no Google Classroom, tá? Na hora da prova, então, na hora da prova eu vou colocar ela lá, vocês vão ter 90 minutos para fazer, vai ficar aberto o questionário para vocês fazerem. Ao final dos 90 minutos, eu vou fechar esse questionário, aí vocês não têm mais como mandar. Tá certo? Então, ok, vamos lá. Então, estava falando vai começar, pergunta a Luana, perguntou se começa às 21h20. Na verdade, vai começar às 21h10, né? 21 ou 21h10 a nossa prova. Eu posso começar às 21h20, não tem problema.
Se todos concordarem, para mim não tem problema. 21h20 eu libero o questionário e vocês vão ter até 90 minutos depois disso para poder fazer. Vai até aí umas 10h30, mais ou menos 11 horas. Tá bom. Beleza, sem problema. Então, às 9, vamos fazer 9h20, eu vou disponibilizar, eu vou até anotar aqui 9h20, eu vou disponibilizar então às 21h20 a prova para vocês, do dia 7/5, tá ok? Então, beleza. Fechado. Então, vamos lá. O que mais que eu tinha para falar? Do texto. Atividade do texto que eu coloquei lá do e-book. Tá? Que é a atividade... Deixa eu pegar o número aqui, só para não falar o número errado. É a atividade da aula 5. Atividade da aula 5. A gente vai ler um trecho de um texto que está lá na aula 5, que é o e-book Cultura Digital. A gente vai ler da página 34 à página 43. E na semana do dia 14, que é na outra semana de prova, tá? Vai ter a prova, depois a gente faz a correção, e aí no dia 14 a gente vai falar sobre essas páginas aqui, de 34 a 43, tá? É um texto que vai falar sobre cultura digital e eu quero discutir com vocês ele, tá ok? Então, eu queria tentar não ficar só falando aqui para vocês o tempo todo e a gente tentar dialogar e interagir de uma forma diferente aí para poder ser um bate-papo, na verdade, sobre esse texto, sobre o que vocês entenderam, sobre como esse texto pode ajudar aí os professores nos dias de hoje, tá? Porque a gente acabou tendo que fazer essas aulas virtuais e fica muito eu falando para vocês o tempo todo e vocês ouvindo, né? Eu imagino que se todos os professores fazem dessa mesma forma que eu estou fazendo, vocês devem estar bem cansados. Então, a proposta é a gente fazer tentar uma coisa mais diferente, né? Uma coisa diferente, uma coisa que a gente possa dialogar, possa conversar, e aí a gente vai, eu não sei se todos têm microfone, se tiver, a gente vai começar, tentar fazer aí um trabalho em grupo para poder pegar um texto e fazer uma discussão sobre ele, tá certo? Então eu vou, acho que aí, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Podemos começar aí? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a revolução digital, tá? Tem alguma dúvida que ficou para trás? Tudo bem? Eu posso avançar? Beleza. Então, vamos nessa. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar minha tela. Vocês confirmem para mim se está todo mundo vendo a minha tela. Só isso que eu preciso saber. Vocês estão vendo meus slides? Sim? Ok. Então, beleza. Então, vamos nessa. Então, agora, deixa eu só colocar aqui para eu ver, né? Para eu ver o que eu estou apresentando. E vamos para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, hoje a aula é sobre revolução digital, né? Então, quais são os objetivos que nós temos para a aula de hoje? Não sei se a gente vai conseguir chegar até o final, mas a ideia é começar aqui a falar um pouquinho sobre a revolução digital, entender quais são os impactos que ela tem hoje na sociedade, tá certo? Então, assim, pensa que sem revolução digital, sem uma mudança de cultura, né, sem uma troca de paradigma, uma quebra de paradigma, uma troca, a gente não conseguiria evoluir. E aí, quais são o que é a coisa mais importante, né, nos dias de hoje? Que a gente já falou lá atrás, que é informação, que é ter essa informação, mas nada adiantaria se nós não tivéssemos, por exemplo, a tecnologia para poder embasar essa informação, para poder entregar essa informação. Tá certo? Então, aqui a gente vai compreender, então, a revolução. Peraí que alguém está entrando agora. Aí. Então, o objetivo é compreender, então, a revolução digital, né, entender os impactos dela na sociedade, tá certo? Então, a gente falou lá atrás, sociedade da informação e era digital. Então, são as duas coisas que a gente vai falar na nossa prova, tá certo? A gente vai conversar lá. Lembrando, mais só uma vírgula aqui, a nossa P2 fica mantida,
né? Vocês vão me entregar lá o artigo que a gente combinou no começo do semestre, tá? Nada mudou. Se tiver dúvida dessa atividade ainda da P2, me fala, para eu poder mandar comunicado para os alunos, conversar com todos vocês, para não ficar com dúvida, para não chegar na última hora e não conseguir entregar, tá bom? Então, tá com dúvida ainda nessa atividade? Essa atividade está lá na nossa aula inaugural, eu expliquei ela lá, lembra? Na nossa primeira aula, lá na fundação ainda, lá em sala, eu falei para vocês como seria essa entrega. Então, lembrem de fazer essa atividade para entregar na P2, tá? Tem a data certinha já, beleza? Tá? Então, a P1 vai ser prova, a P2 vai ser essa entrega. Tá certo? Lembrando que a entrega, a gente tinha uma apresentação que eu, obviamente, não vou conseguir fazer, né? A não ser que as aulas voltem. Tá? Então, para ficar claro, se as aulas voltarem para o presencial, a gente faz as apresentações. Se as aulas permanecerem no formato digital, vocês só vão me entregar o material escrito, tá bom? Só o documento. Tá certo? Todo mundo entendeu? Tudo bem? Pode escrever no chat aí para eu poder saber. Senão eu não consigo avançar. Ok. Beleza. Então, seguindo aqui. Sim, valeu. Então, seguindo aqui, agora a gente vai falar. Primeiro a gente volta a falar de uma frase que eu gosto. Alguém me perguntou aqui se pode fazer individual. Não, precisa ser em grupo. Combinado lá no começo do semestre era ser feito em grupo. Então, veja um grupo que não está com uma quantidade que a gente delimitou de pessoas para poder entrar e fazer, tá bom? Então, assim, mas as pessoas que estavam no meu grupo saíram, agora eu estou sozinha. Tá, então você vai pegar e vai conversar com alguém e vai entrar no grupo de alguém, tá bom? Não vai fazer individual. Eu não quero que vocês façam, porque a estratégia desse trabalho é justamente que vocês trabalhem em grupo, tá certo? Se vocês, de novo, precisar de ajuda, vai usar para deixar certinho, mas não faça individual, eu não vou aceitar, tá bom? Então, a nossa frase de hoje é: às vezes a vida vai te acertar um tijolo na cabeça. E não perca a fé. Né? Eu estou convencido que a única coisa que me fez seguir em frente era o que eu amava e o que eu fazia. Isso quem disse foi Steve Jobs, que é um dos gurus aí da informática, que é dono da Apple, né? E ele foi um dos caras que, junto com o Bill Gates, inventou aí o computador. Foi um cara bem integrado aí nesse meio tempo. E é um cara, assim, que eu admiro muito, que eu acho que é um puta de um profissional, né? E tem frases assim fantásticas para a gente entender realmente como funcionar e como fluir aí no nosso dia a dia. Então, para começar, né, a revolução digital, ela vai se referir, né, aos processos associados à transição, né, à passagem entre a tecnologia eletrônica mecânica e a analógica, né, para a eletrônica digital. Né? Se você fizer um comparativo, por exemplo, se você fizer um comparativo com um pedal de som, por exemplo, de instrumento, né? Tem umas pedaleiras, essas coisas. Há uns anos atrás a gente trabalhava com pedaleiras individuais, analógicas e pedaleiras mecânicas, né? Hoje você tem pedaleiras totalmente eletrônica e digital. Então, o digital ele tomou conta de uma forma que existe ainda pessoas que gostam muito do analógico, né? Então, tem gente que, eu adoro, por exemplo, um videocassete, gosto de assistir, eu gosto de assistir fita de videocassete, eu gosto de assistir DVD, né? Então, tem gente que ainda gosta de assistir DVD, mas a revolução digital, ela meio que quebrou um pouco isso, significa que ontem você escutava CD no seu carro, ou escutava um toca-CD naqueles MP3, e hoje você escuta no Spotify. Então, a revolução digital fez com que as coisas que eram feitas de uma forma fossem feitas de outra forma. Né? Então, o jeito
fazia música antigamente é diferente, devido à revolução digital, do jeito que se faz música hoje, né? Em todos os campos, né? O jeito que se trabalha hoje é diferente do jeito que se trabalhava antes, né, da revolução digital. Beleza? Tudo bem? E ela começa, então, no final dos anos 50 e dos anos 70, com a expansão dos computadores, né? A gente vai sempre falar, né, na maioria das nossas aulas, que as coisas aconteceram quando você, por exemplo, conseguiu colocar um computador, teoricamente, um computador por casa, os trabalhos, os computadores foram para dentro das empresas, depois a gente teve o boom da internet, a internet entrou na casa das pessoas, entrou nas empresas, entrou no nosso aparelho celular, então ele fazia chamada, hoje ele faz muito mais do que chamada. Então, essa expansão, né, corroborou, ajudou a fazer com que a revolução digital acontecesse nos dias de hoje, tá certo? O centro aí, o princípio dessa revolução, tá quando se criou os circuitos lógicos digitais, né? Os circuitos lógicos, eles substituíram, por exemplo, as tecnologias analógicas, as tecnologias tecnologias as analógicas, as valvuladas, as mecânicas. Então, se a gente fala de um carro, por exemplo, o carro de 10 anos atrás, ele tinha toda uma infraestrutura mais circuitos lógicos. Hoje é muito mais há 10 anos atrás, tá certo? Então, aí, a internet, que antes era bem restrita a um determinado grupo, né, aos americanos lá, a gente conseguiu que ela explodisse em outros países, entrando de vez e aí fazendo realmente uma revolução digital na vida das pessoas. Então, quando você tem um telefone, por exemplo, um aparelho telefônico que manda mensagem, que se comunica com as pessoas, que usa o digital para fazer um aumento, uma velocidade na produtividade, né? Quando a gente, das outras aulas que nós falamos sobre isso, então, quando você tem um telefone celular que toca música, você tem um telefone celular que consegue ser produtivo no trabalho, fazer material de trabalho, tudo isso colaborou, né, para que fosse penetrado na sociedade a internet e praticamente funcionou igual a energia elétrica no passado, né? A energia elétrica também teve esse mesmo caminho e hoje praticamente a maioria das casas, não sei quantos por cento, não verifiquei isso, mas eu imagino que mais ou menos uns 80% das casas já tenham, como tem luz elétrica, tem a internet rodando também para ajudar aí as pessoas a se comunicar, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, foi por meio do computador, do celular, que foi possível, por exemplo, o aumento do uso da escrita, né, que já estava apagada, por quê? Porque antes de vir o computador, a gente tinha muito a televisão e a mídia visual como um entretenimento, né? Então, o entretenimento era o quê? Assistir televisão, assistir filme. Então, você tirou um pouco esse entretenimento de filme e entrou para dentro do computador, onde o computador passa a ser o protagonista aí, né? E aí colaborou, por exemplo, com o aumento do uso da escrita. E aí, quando a gente fala do aumento do uso da escrita, a gente tem também os problemas, né, da escrita diferenciada, por exemplo, de uma escrita para a internet, aqueles termos que a gente usa, aqueles termos mais concatenados, justamente para escrever mais rápido, os emojis, isso tudo é comunicação escrita, né? Comunicação visual. E ela veio junto com o computador, ela começou a evoluir dentro do nosso dia a dia, né? Então, essa popularização, né, deu início aí à revolução digital, que modificou completamente a sociedade. Quando a gente fala em revolução, né, quando a gente fala, voltando lá atrás na primeira revolução industrial, depois segunda revolução, terceira revolução, então todas essas revoluções significa, né, que como as pessoas mudam, a sociedade também muda.
E aí, o que significa? Que a partir daquele momento, né, não se existe, não se usa mais determinada coisa e começa a se usar outra coisa. Né? Então, se a gente for falar um pouco para trás, a gente vai lembrar do jornal, por exemplo, né? Daquele momento que, meu Deus, a internet chegou. Agora o jornal vai perder espaço, o jornal impresso vai morrer, o jornal impresso vai ser extinguido. E a gente percebe que não, né? Que não existe isso, que a internet ou a tecnologia ela não vem para ser exclusiva, e sim para ser inclusiva. Né? Então, ela não vem para tirar as coisas que já existem, e sim ela vem para agregar valor e ser meio de algo que você pode se potencializar. Então, quando você tinha jornal impresso, por exemplo, você tinha uma quantidade limitada que você conseguia rodar por dia para entregar para as pessoas. Eu consegui entregar para 10 mil pessoas. Quando você entra na internet e o seu jornal vira um jornal online, o que significa? Que você entrega para 10 milhões de pessoas. Então, você entrega de uma forma exponencial, né? E isso funciona também com o marketing digital. Então, você antes fazia marketing de uma forma, e hoje você faz de outra, porque o potencial da internet proporcionou isso, tá? Então, é importante entender o conceito de que houve uma ruptura, houve uma cisão, uma troca aqui. Né? Nesse momento que a revolução digital entrou, tá? Depois que os computadores foram introduzidos e a revolução digital apareceu e entrou, a partir daqui a gente teve uma ruptura e aqui a internet começou a ganhar corpo digital, os sistemas, os softwares, os sites, essas tecnologias começaram a aparecer e a se integrar. Né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo aí, não sei se vocês acompanham, mas as grandes bandas estão fazendo lives no YouTube e estão fazendo um monte de shows nesse momento. Né? Então, os finais de semana, aí, quinta, sexta, sábado, domingo, eles estão fazendo shows e outra vez, para 100 pessoas, para 1.000 não, para 1 milhão, para 2 milhões, para 5 milhões de pessoas, né, assistindo ao mesmo tempo eles ali, coisa que eles não conseguiriam fazer se fosse no formato presencial. Né? Um outro exemplo também que a gente fala é da educação à distância. Né? Salvo as proporções, que a educação à distância ela tem um modelo diferente, ela é de um formato diferente, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, mas o que a gente vê hoje é uma grande quantidade de pessoas migrando para essas disciplinas em EAD por ser mais flexível, por ser melhor, por ser mais rápido. Então você consegue fazer com que várias coisas que antes da Revolução Digital nós não tínhamos, a partir dela a gente pode pensar em evoluir e fazer. Tá? Então, o número de pessoas que navegavam na internet era muito pequeno, era focado lá nos grandes países, nos Estados Unidos, e aí, a partir da Revolução, ela passou a crescer mundialmente, né, no mundo, e aí você consegue que ela cresça dia a dia, né, ela cresce exponencialmente todo dia. Então, aí, o que eu falei, um mundo novo, cheio de vantagens foi descoberto. Uma nova sociedade se ergueu. E aí, se a gente salva as proporções também, a gente vai falar que, pós esse coronavírus, uma nova sociedade vai acontecer. É inevitável a gente falar que a sociedade não vai mudar depois disso. Ela vai mudar. Né? Vão ser outras frentes, outros trabalhos que vão ser feitos para que a sociedade continue. Tá? Então, a informação, a interatividade, as relações pessoais, negociações, notícias, compras e outras necessidades foram para o formato virtual. Né? E hoje, se a gente for pensar nessa época de pandemia, a gente tem praticamente 80% aí da entrega online, da entrega na web. Imaginem, né, se essa pandemia acontecesse, por exemplo, há 15 anos atrás. Né, que a gente não, há 15, 25 anos atrás. O que ia acontecer? Né? Como que a gente ia conseguir lidar com isso nos dias de hoje? Né? A gente não ia conseguir lidar, porque a gente não ia ter informação, sabe? Não ia ter como conversar. Então, muitas pessoas iam ser infectadas.
Né? Por quê? Porque ela não vai conseguir ter a informação adequada para saber o que é certo e o que é errado, se pode sair, se não pode sair, se usa máscara, se não usa máscara. Tudo isso faz parte, né, desse jogo, né? E exatamente, Patrícia, seria muito complicado, né? Seria bem complicado viver, né? E, por exemplo, aula mesmo a gente não conseguiria nem ter, né? Não daria nem para vocês terem aulas, né? Vocês não teriam como ter aula. E aí o que aconteceu, né? A gente teve um achatamento do mundo, né? E aí lembrando que lá no começo, lá que a gente fala em mundo, né? A gente tinha a Pangeia, né? Que é o mundo todo conectado, todo junto, e depois ele se desconectou ao longo do tempo, né? Isso fisicamente, mas hoje a gente vive também uma conexão, né? E um achatamento, uma diminuição da distância geográfica das pessoas. Então, hoje, por exemplo, cada um está aqui em São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, Diadema, sei lá onde vocês estão, eu estou em Santo André, e a gente está conversando como se tivesse aqui um lado do outro. Né? Então, a internet trouxe essa possibilidade para nós. A revolução digital ela trouxe essa possibilidade, que aproximar as pessoas, né, e manter novamente os contatos aí entre si, porque o mundo estava se transformando num mundo muito individualista, muito separado. Né? E aí a internet vem justamente com o conceito de integrar as pessoas, de agrupar novamente as pessoas que estavam se individualizando. Né? Então a internet ela surge com esse propósito, e por isso a gente tem as redes sociais, por exemplo. As redes sociais, elas funcionam como se fossem grupos de pessoas. Né? Então, se eu gosto de cachorro, de pet, eu vou ter os grupos que são focados lá em pet, que gostam disso, que vão me ajudar a fazer isso. Né? Todos os grupos que são criados, né? O antigo Orkut, nem sei se é da época de vocês, antes ainda do Facebook, tinha o Orkut. O Orkut já era uma rede que era criada a círculos para que você pudesse conversar sobre assuntos que você tem interesse. Né? E hoje funciona da mesma forma. Você só tem mais recursos, na verdade, mais tecnologias e mais redes sociais que estão disponíveis para fazer essas redes sociais aí funcionarem como grupos. Mas a proposta principal dela é exatamente essa, de criar grupos. Tá? Então, o mundo achatou, diminuiu, e aí a globalização da internet ela é muito maior do que foi imaginado. Né? Com as grandes navegações, ampliaram praticamente todos os mercados. Então, a empresa que vendia só para o cara aqui de Santo André, ele começa a vender para o mundo inteiro. A escola que dava aula para o aluno aqui de Santo André, começa a dar aula para o aluno do mundo inteiro. Né? As escolas que nós acharíamos que nunca teria opção ou oportunidade de estudar, por exemplo, uma Harvard, uma Yale, nos Estados Unidos, você tem canais de graça que você pode assistir aulas lá em inglês. Então, são canais que se conectaram e você consegue hoje ter uma forma de entender esse novo cenário que surgiu, né, que nasceu por causa da revolução digital. O próximo aqui. Então, o comércio online explodiu, as empresas começaram a trabalhar no formato online, os sistemas tomaram conta das empresas para poder ter métricas, resultados, produtividade, tudo isso dentro da nossa rede hoje, né, da rede que a gente forma hoje, para justamente entrar numa nova era, entrar numa nova sociedade que está integrada na internet, que está dentro dessa internet, né, que vive, respira internet junto com as pessoas de hoje, elas respiram a internet, só que ao mesmo tempo elas muitas vezes não sabem, por ter tantos caminhos, não sabem por qual caminho ir. Né? Então a gente acaba enxergando essa dificuldade nas pessoas de, ótimo, vou estudar pela internet, legal, mas como é que eu faço? Né? Então, uma das preocupações nos dias de hoje é justamente de poder mostrar para as pessoas o caminho correto, o caminho adequado para que ela possa fazer um curso online, por exemplo,
estudar em casa, ser mais produtivo, ter uma vida um pouco mais leve, mais tranquila, tudo isso acabou sendo gerado com a revolução digital. Você facilita algumas coisas e gera novos problemas, né? E aí o mundo gira, assim que o mundo evolui. Então, você resolve problemas antigos e cria novos, resolve problemas que eram novos, se tornam antigos e criam novos problemas. E aí, essa roda gira. Certo? Então, o comércio online explodiu, as empresas explodiu, a medicina, a educação, a economia, tudo isso a internet revolucionou. E por isso é chamado de revolução digital. Porque você criou um novo cenário, né? Você tirou o status quo que acontecia, né, até então, você derruba aquilo e coloca uma nova possibilidade para as pessoas. E quando você coloca uma nova possibilidade para as pessoas, você começa a achar novos problemas, né? E aí uma das coisas que a gente vai falar é da inclusão digital. E quando eu falo para vocês que a revolução digital foi boa, porque todo mundo agora usa internet, todo mundo usa celular, todo mundo uma vírgula, né? A gente sabe muito bem que muitas pessoas, e não são só os velhos, só os idosos, que não conseguem usar a internet, não conseguem usar a tecnologia. Né? E aí cabe a nós, que seremos professores aí no futuro, de mostrar para essas pessoas como fazer, como é possível de ser feito isso para nos próximos anos aí todos consigam fazer o acesso à internet, consigam aí usar o seu Bankline. Eu tenho, por exemplo, eu uso muito o aplicativo de banco no celular, a minha mãe não usa. E aí, toda vez que ela precisa, ela me chama. Né? Então, aí eu sou o Bankline dela, porque quando ela precisa acessar lá o digital, ela tem que ter o Diogo, tem que ter eu lá, o professor, para poder ensinar para ela como fazer. Então, a gente tem isso introduzido aqui na Revolução Digital, mas é um problema que a gente enfrenta aqui. Por exemplo, quem utiliza a tecnologia está incluído digitalmente, mas quem não utiliza? Né? E aí eu te pergunto, para um avô, uma avó, um pai ou mãe que tem dificuldade com a tecnologia, eu tenho certeza que o pai e a mãe de vocês, ou o avô e a avó, tem essa dificuldade, né? Porque a era deles, quando eles nasceram, isso não era introduzido automaticamente para eles. Isso foi produzido ao longo de anos de experiência deles. Então, eles têm uma maior dificuldade mesmo na hora de aprender, na hora de entender a respeito desse assunto de tecnologia. E estava olhando o chat aqui para ver se tem alguém que estava falando comigo. Não. Tá. Então, vamos lá, vamos em frente. Então, a inclusão digital ela ainda é um problema no nosso país. Né? Por quê? Porque em 2009 existe uma facilidade maior para a compra de computadores. Foi quando os computadores vieram para virar computador de mesa mesmo, de casa, né? Computador doméstico. Ele saiu das grandes empresas e foi para dentro das casas. E aí, o governo pôs em prática um projeto de financiamento, né, de computadores para que pudessem colocar computadores, né, dentro das casas das pessoas. Então, foi injetado dinheiro e material, equipamento, para que as pessoas tivessem o computador dentro de casa. Então, obviamente, não foi 100% das pessoas que conseguiram, e eu até entendo que alguns de vocês ainda não têm computador dentro de casa. Né? E por quê? Porque a tecnologia ela avança tão rápido, né, que o que aconteceu? Quando você quase colocou um computador dentro de casa, você lançou esse cara aqui, ó. Quer dizer, você lançou um cara que é superior a um computador de casa, um computador de mão. Eu posso ter um telefone, esse telefone eu vou fazer até mais do que eu faria com o computador, num tempo muito inferior. Então, mas aí teve essa injeção de dinheiro para poder colocar os computadores dentro de casa, né? Mas ainda nós temos aí, pode ver que o Brasil ainda é muito miserável nessa. E quando eu falo miserável, é miserável
tecnologicamente, né? Vamos pensar que enquanto o Japão está trabalhando com 5G e com uma internet de alta velocidade lá, a gente não consegue uma internet de alta velocidade aqui que seja estável, por exemplo, por 1 hora direto. Eu acho difícil eu conseguir fazer, por exemplo, a minha live aqui, a minha aula inteira, sem travar para vocês em nenhum momento e vocês não terem um picote aí de fala ou de vídeo. Eu tenho quase certeza que não vai acontecer, que vai acontecer isso, porque nossa internet hoje é uma internet muito ruim. O 4G, o 3G, a gente sabe que é muito ruim e muitos lugares não funciona com dificuldade, e isso é bem complicado, né? Para um país, por exemplo, que quer ser uma potência mundial, né? Tem esse anseio de ser potência. Então, com o que aconteceu, né? Então, a internet chegou, entrou, e aí as atividades, por exemplo, econômicas, do governo, cultural, aí isso foi meio... E agora, né, principalmente com o coronavírus, isso foi meio que automaticamente jogado para o digital. Só que não foi pensado nas pessoas que não têm essa mesma facilidade que nós para usar a tecnologia. E aí você gera o quê? Você gera uma exclusão digital. Aí, falando de filosofia, né? A gente vai falar da democracia mesmo, né? Da isonomia, das pessoas terem as mesmas oportunidades. Quando você pega, por exemplo, um banco e coloca ele totalmente online, você cria uma exclusão digital para aquele cara que não conhece, né? Você está excluindo não só digitalmente, mas socialmente aquela pessoa. Então, ele não pode ter conta naquele banco, por quê? Porque ele não tem celular, ele não tem um dispositivo de tecnologia. Então, é uma pergunta, uma reflexão que eu faço para a gente pensar que a tecnologia, ela é importante, ela vem sendo importante aí, mas e para as pessoas que têm essa dificuldade? Está realmente sendo pensado em ajudar essas pessoas? Então, os sistemas estão sendo feitos para que sejam simples, fáceis para as pessoas acessarem, as pessoas que têm dificuldades estão sendo sanadas dessas dificuldades. Tudo isso são coisas que a gente precisa pensar nos dias de hoje, porque o excluído vai estar fora dessa rede. E quer dizer, então, se você está tirando ele dessa rede, você está tirando ele dos principais fluxos de informação nos dias de hoje. Se você tira o cara, por exemplo, da rede social, você faz com que ele saia e não tenha acesso à informação que você, que tem a rede, tem a informação por lá. Então, uma coisa também que é importante, que a nova tecnologia, ela tem uma tendência, né, ela tende a ampliar mais ainda o distanciamento entre o rico e o pobre. Então, quer dizer, o pobre que não tem celular, ele não tem acesso à informação, ele não pode ter conta em banco, ele não pode ter uma conta no Spotify, ele não pode ter um aplicativo de Uber para poder pegar um táxi, pegar um carro para poder ir para algum lugar, enquanto o rico tem acesso a todas essas ferramentas e até mais, ferramentas que facilitam a vida dele, cujo pobre não tem esse acesso e essa condição de ter. Um outro ponto importante também a gente já volta para o mercado de trabalho também. Então, hoje é muito difícil você ver, por exemplo, uma vaga de emprego que não tenha ou inglês ou informática, pelo menos básica, que você saiba mexer em alguma coisa da internet ali. Não tem mais vaga, e aí, outra vez, a gente cria uma exclusão social, que a pessoa que não teve a oportunidade de fazer, por exemplo, aula de inglês, ela é automaticamente excluída desse processo, simplesmente por não ter tido a oportunidade disso. Tá certo? Então, isso é um ponto para nós refletirmos e pensar em condições, e aí vai até talvez um tema para o TCC de vocês, pode até ser um tema que é bem interessante de fazer, porque imaginem essa exclusão social que gera nas pessoas, né? Então, você pode criar com essa exclusão até um problema de saúde mental, um problema de uma dificuldade de mercado de trabalho, uma depressão, porque ela acaba se sentindo excluída nessa oportunidade. Então, putz, eu tenho uma vaga muito legal, mas eu não posso fazer porque eu não tenho acesso ao aprender a como funciona o computador, por exemplo.
né? No semestre passado, eu dei 3 cursos na fundação para ensinar as pessoas a usarem o computador, né? Então, muitas pessoas até participaram desses cursos para aprender a como usar, aprender a como usar um Excel, um Word, e essas formas de se incluir socialmente a pessoa torna a pessoa mais poderosa para entrar no mercado de trabalho com vontade mesmo de trabalhar, tá certo? Então, logo a exclusão digital tem uma forte ligação com o desemprego, porque as empresas cada dia mais querem profissionais mais capacitados, que saibam mais, que entendam mais, que possam render mais, só que esquece que nem todos têm a mesma oportunidade de aprendizagem que os ricos tiveram, né? As pessoas que têm mais capital e mais dinheiro conseguiram ter, tá certo? Então, é importante que o governo também tem uma parcela nisso. Ele tem que ajudar essas pessoas que são excluídas, né, da tecnologia, para que elas possam também começar a se levantar. E não dando bolsa, né, não entregando dinheiro para elas, e sim ensinando, entregando formas dela conseguir ganhar o próprio dinheiro. E aí, eu não quero entrar muito também nessa parte de política, mas é importante porque quando você coloca essa proposta, né, de, eu te dou dinheiro aqui para você sobreviver, você cria uma pessoa que politicamente, ela é subsidiada por você, então ela não vai sair daquilo, ela não vai ter um novo emprego. E não é porque ela não quer, é porque ela é hoje bancada por isso. Então não tem uma roda, uma engrenagem que gira. Então a ideia é que se crie uma engrenagem que gire. Né? Então, conforme você entrega para ele a aprendizagem, olha, você vai aprender aqui porque você vai fazer aquilo. Né? E a pessoa começa a se sentir importante no processo. Né? E quando ela se sente importante, ela segue em frente aí com mais garra, com mais afinco. Uma das coisas também que é importante falar desses usuários que não têm muita familiaridade, até para vocês que usam um pouco a internet, mas também às vezes entram em lugares da internet que não têm muita familiaridade, é importante, né, pensar no risco do roubo de informações. Né? Então, há um tempo atrás, acho que foi, não sei se Fantástico, ou algum jornal fez uma reportagem dessas internets, dessas Wi-Fis abertas de shopping, Wi-Fi aberta de cafeteria. Então, assim, programas espiões podem roubar seus dados e os caras vão poder usar seus dados para poder tentar passar no mercado, comprar coisa para eles. Então, é importante que nós, e até eu falo, até eu também, que nós fiquemos espertos, né, nesse sentido, porque uma empresa, por exemplo, pode ter toda a sua estrutura corrompida se o e-mail vazar, se a tecnologia dela que está lá na internet vazar. Então, é importante que a gente tenha esse senso, né, de, não, esse material ele é sigiloso, então ele vai permanecer sigiloso. Isso é importante que a gente tenha na nossa cabeça, para que a gente possa manter a internet como uma ligação mesmo nossa, né? E aqui, rapidamente, eu deixei uma linha do tempo, né, para falar, então, por exemplo, que nos anos 50, né, sem querer, o Percy Spencer, ele descobre aí o micro-ondas, né, como involuntariamente ele inventa lá o micro-ondas, um projeto dele lá para criar um forno. Depois, em 69, o astronauta vem, o americano caminha na Lua, né? Depois, em 73, Martin Cooper desenvolve o primeiro portátil, o primeiro celular portátil, ainda aquele grandão, aquele StarTAC, bem grandão. Depois, o Steve Wozniak e o Steve Jobs lançam o Apple, né? O primeiro Apple. É um dos computadores domésticos, aí, um dos computadores mais pessoais do mundo, né? A ideia do Steve Jobs era justamente que cada um tivesse seu próprio computador, né? E aí depois o celular. Depois em 81, a IBM lança o seu próprio computador, né? O PC. Depois em 97, as empresas de eletrônicos começam a tornar o Wi-Fi um padrão mundial de rede sem fio. Então cria-se depois a internet, ela vem,
né? E aí, como todas as coisas, elas vêm, elas aparecem, e depois é criado uma estrutura de regulamentação, uma estrutura de padronização. E por que que é feita uma padronização? Para que todos tenham direito a acessar, a ter o acesso a essa tecnologia, a esse mercado, a esse nicho de mercado. Então, aí, pensando um pouquinho nesse sentido aí do Wi-Fi, por que que criou-se um padrão? Para que os roteadores pudessem ter o mesmo padrão, para que o preço pudesse abaixar por ter um padrão definido, para que todo mundo que tem uma rede Wi-Fi possa ter uma frequência pré-definida, um modelo pré-definido, e depois, por que que existe uma padronização, por exemplo, hoje se trabalha numa padronização dos aplicativos de serviços, né, tipo Uber ou iFood, por exemplo. Por que que querem criar uma padronização? Justamente para poder regular isso, né? Quem que vai receber esse dinheiro, como que vai ser feito, se o funcionário que trabalha ali ele tem direito ou não a uma indenização, né? Então, o cara é o motoboy contratado lá da iFood, mas ele é terceirizado, não é? Então, tudo isso ele a linha do tempo vem trazendo e vem criando novos regulamentos justamente para poder manter a sociedade criando uma estrutura digital aí, tá certo? Então, as tecnologias que foram feitas para aproximar as pessoas acabam apresentando, às vezes, um resultado ao contrário, né? Porque quanto mais você quer incluir as pessoas, elas acabam se excluindo. E aí, aí a gente fala também das gerações, que se acostumavam a mandar cartas, utilizavam outros meios de comunicação, né? Que era até a visita, né? A pessoa ia lá na casa da outra pessoa, hoje não, hoje ela faz uma chamada de vídeo e resolve isso. Inclusive, na chamada de vídeo, o que ela faz? Ela manda até um efeitinho lá, bota um gatinho, bota um chapéu de cowboy lá para conversar com as pessoas, justamente por causa da revolução digital, né? Então, a revolução digital, ela veio trazendo novidades atrás de novidades, e aí, em muito pouco espaço de tempo, para que as pessoas possam ser incluídas, né? Mas muitas vezes a gente viu que elas acabam não sendo incluídas e sim excluídas digitalmente. Tá certo? Então, aqui já foi. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui uma. Volta. Então, quase todo mundo tem, ou pelo menos sabe, sobre Facebook, sobre Twitter, sobre Instagram, ou sobre outras redes, TikTok, redes que estão vindo aí novas para serem grupos sociais, né? E elas praticamente estão introduzidas, né? Acho que 100% ou 90% das pessoas já tem uma pelo menos rede social, e essa rede social ela usa para criar grupos e viver aí as suas preferências por meio da rede social, né? Então, por fim, a importância da informação, né? De novo, vou falar da informação e da importância dela. Porque quando você tem tantas fontes de informação, a gente precisa filtrar essas informações, né? Precisa entender como elas funcionam. E aí a principal arma, né, na competitividade e até na nossa vida, né, em tempos de fake news aí, é a informação. Então, é muito importante que nós, né, a partir do momento que a gente recebe alguma coisa, nossa, olha o que eu vi aqui, verificar e checar se essa informação realmente funciona, se essa informação existe. Para a gente não passar adiante uma informação que não é verdadeira. Para a gente ter aí, por exemplo, informações corretas sobre determinado assunto, e aí usar essa informação estrategicamente, ganhando aí no cenário competitivo, tanto para a escola, para empresas, né? Então, ser um professor, eu vou ser um professor, ok, ótimo. Você vai usar determinada tecnologia com seus alunos? Então, é entender, olha, essa tecnologia ajuda nisso, ajuda naquilo? Ajuda, ótimo. Então, para ajudar, se isso ajuda mesmo, funcionar dessa forma, pensando sempre em analisar se essa informação que eu estou lendo aqui, ela é verídica, se ela funciona adequadamente, porque assim você consegue
entender que a informação, ela é realmente base para a mudança das empresas aí, das pessoas. Então, faltando 5 minutos aí para a gente poder finalizar, eu queria falar um pouquinho, vou deixar aqui depois da apresentação para vocês no Google Classroom, mas queria falar um pouquinho do Scratch. O Scratch é um aplicativo desenvolvido pelo MIT, é um aplicativo de produção aí, de programação, sem precisar usar código, então você consegue montar joguinhos, consegue montar historinhas, usando esse aplicativo aí, esse software. Ele é de graça, ele é feito por uma faculdade lá dos Estados Unidos, e você tem aí, os professores, por exemplo, podem usar essa tecnologia com os alunos, e eles dão lá um suporte para você poder trabalhar com o Scratch em sala de aula, trabalhar com o Scratch com os alunos. Não sei se a professora Edilane chegou a comentar com vocês do Scratch, acho que ainda não, mas é uma ferramenta muito boa, assim, por exemplo, para quem vai trabalhar com pedagogia, né, vai trabalhar com aluno, com criança, pode montar os seus próprios jogos e fazer nesses seus próprios jogos sua forma de dar aprendizagem para os alunos. Tá certo, turma? Então, para acabar aqui, então a gente falou sobre revolução digital, a gente vai continuar falando sobre revolução digital na próxima aula, e vamos trabalhar aquele texto lá, que a gente vai conversar do e-book, tá? Depois, o que eu tenho mais aqui? Próxima aula. Então, ó, a gente vai falar sobre a revolução digital e as transformações sociais, tá? Tem 2 arquivos lá. O e-book que a gente vai falar, tá? É a página 34 a 43, a gente vai discutir sobre ela. Tá? Então, eu quero que na próxima aula é a prova, na outra, dia 14. Então, venham para a gente poder tentar fazer uma discussão aqui online. Vamos tentar fazer uma conversa a respeito do texto, tá bom? Vamos fazer uma roda de conversa aqui online, tá certo? E depois tem um outro texto que a gente vai fazer uma outra dinâmica com ele na outra semana. Aí eu vou avisando, fiquem tranquilos, não precisa se desesperar, tá? Eu vou colocar material lá, mas eu só vou cobrar aquele material se eu explicar para vocês, que nem agora eu estou explicando para vocês como vai funcionar, tá certo? Então, a partir desse momento vai valer. Depois, se eu não explicar, fiquem tranquilos. Só depois que eu explicar que a gente vai fazer isso valendo, tá bom? Então, obrigado aí por todos que participaram hoje. A gente está fechando agora com 19 pessoas, tá? Eu agradeço a aula de hoje, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisem, mandem aí para mim, tá? Pelo Google Classroom, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Que aí a gente vai resolvendo. Nossa prova será no Google Classroom mesmo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem, então, aí. A gente se fala. Tchau, tchau.